Fala galera, beleza? Então vamos lá, dando continuidade, nós vimos na aula passada, né, limites de funções de duas variáveis. Então agora nós vamos ver a continuidade em função de duas variáveis. Então vamos lá, ó. Dizemos que f de xy é contínua no ponto AB, C. Aqui, ó, f de xy tem que existir em AB. Então lembra, quando era função de uma variável só, f de xy tem que existir em A. O limite da função deve existir nesse ponto e o limite de f de xy é igual à função no ponto. Então, era aquela condição, né? Tinha que existir essa primeira condição, né? Tem que existir nesse ponto. Depois, se satisfazer essa daqui, então existe no ponto. Se satisfazer nessa daqui. A gente tem que calcular o limite, tem que existir o limite. E depois tem que ser iguais, né? Os dois valores. Aí essa função é contínua. Então, vamos lá, ó. O primeiro exemplo é um exemplo mais simples, né? Deixa eu pegar aqui. A função f de xy é igual a x mais y sobre x menos y. Ela é contínua no ponto xy igual a 0, 0? Essa aqui já é mais fácil de responder, né? A gente já sabe que não é. Se colocar 0 e 0 aqui, ou qualquer valor igual, né? Se fosse 5 e 5, por exemplo. Isso aqui vai ficar sobre 0, né? Vai ficar 0, porque é 0 mais 0. E 0 menos 0, 0. Então, a função, o f de xy, igual a 0 sobre 0. Isso aqui a gente sabe que é uma indeterminação, então não existe no ponto 0, 0. Portanto, a função não é contínua, porque essa primeira já vai falhar. Beleza? Então, vamos para a próxima. Ó, verifique se a função g de xy ela é contínua, dadas as condições. Então, ó, aqui já é um pouco diferente. Aqui ele está falando, ó, a função, olha aqui os pontos, o 0, 0. Se for 0, 0, ele fala que dá 0. Então, ó, a primeira condição, né, se for o 0, 0, deu 0. Então, beleza. Está valendo a primeira. A segunda condição, nós vamos ter que calcular o limite disso daqui. E ver se esse limite existe. E, ó, o limite da função deve existir no ponto. Então, o limite, qual que é a função? Se tender a zero, né? Se o xy tender a zero, porque ele não é igual a 0, 0. Então, ele tende a 0, 0. Então, quando acontece isso, a função que nós vamos usar é x mais y sobre x menos y. Então, ó, aqui, lembra, galera, das condições que nós vimos na aula passada para resolver limite? A primeira delas, se for possível substituir o ponto, é só trocar o ponto. Nesse caso aqui não é, que se trocar por zero vai ficar uma indeterminação. Qual que era a segunda condição? Tentar mexer nisso daqui algebricamente, de tal forma que eu consiga substituir os pontos. Aqui também não. Então, o que mais eu posso fazer? Eu posso trocar, né, as variáveis para encontrar dois valores diferentes, para falar que esse limite não existe. É isso que nós vamos fazer. Então, ó, vou colocar aqui, ó, tome xy igual a t e 0. Se ele for igual a t e 0, o que vai acontecer? Vai ficar o limite. O x é t, então vai ficar t mais 0, t mais 0 sobre t menos 0. Com t0 indo para 0, 0. Isso daqui vai dar t sobre t. Vou fazer de cabeça, tá, galera? T mais 0, t, t menos 0, t. E t sobre t dá 1. Beleza? Encontrei um primeiro valor, 1. Se eu conseguir dar um outro valor para xy e encontrar um valor diferente desse, aí eu já vou saber que essa função aí, esse limite não existe, certo? Então agora eu vou tomar, ó, o x e o y igual a 0 e t. Se for 0 e t, como vai ficar? O limite de 0 e t
tendendo a 0, 0, 0, 0, da função, opa, aqui é um 0, 0 mais t sobre 0 menos t. Porque agora o y, ó, o x é 0, então no lugar do x eu coloquei 0, e o y é t, então no lugar do y eu coloquei t. Isso aqui vai dar t sobre menos t. T sobre t dá 1, só que mais com menos deu menos. Então, um deu positivo e o outro deu negativo. Portanto, esse limite aqui, ele não existe. Então, nós sabemos já que essa função ela não é contínua. Beleza? Porque tem que satisfazer as duas condições e, além de existir, tem que ser igual no ponto, que é a terceira condição. Beleza? Então, não existe esse limite. E, por fim, um último exemplo, ó, nós lembra desse daqui? Eu coloquei em aula, né? Vamos lá. O que ele fala? De novo, está falando que é zero se o xy for igual a zero. Aqui é um f, tá, galera? Ó. F de xy é igual, tá aqui a função. Então, o f de 0, 0, a gente já sabe o valor dele. F de 0, 0 é 0. E depois, o f ele quer saber se for diferente de 0, 0. Né? Se for igual ao ponto 0, 0, dá 0. E se for diferente, nós vamos ter que calcular o limite. Então, o limite de xy ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado com o x e o y tendendo a 0, 0. Ó, então vamos lá. Primeiro passo, dá para trocar por 0 e 0? Não, né? Se eu trocar por 0 e 0, vai zerar aqui embaixo. Tem como eu mexer nessa função? Não consigo fatorar essa parte de baixo e nem colocar em evidência, não consigo fazer nada. Então, o que mais dá para fazer? Tem como provar que esse limite não existe, né? Tentar provar. E tem aquela condição, né? O teorema do anulamento, que a gente viu. Que é quando você multiplica um limite que é zero por um limite de uma função que ela é limitada. Uma função que é igual a zero por uma função que ela é limitada. E essa função aqui é aquela cara, né? Ó, eu posso abrir em limite de x vezes y² sobre x² mais y². E aqui é o xy indo para 0, 0. E essa função aqui ela é limitada. Ó. Deixa eu pegar outra cor. Uau. Essa é limitada e essa aqui vai dar zero, né? Porque isso aqui eu posso abrir em dois limites. Limite de x, o x tendendo a zero, vezes o limite dessa função, com esses pontos, né? Igual está aqui. E como ela é limitada, então esse limite vai dar zero. Então, ó, se o limite deu zero e no ponto também deu zero, quer dizer que essa função ela é contínua. Beleza? Então, f de x e y é contínua. Beleza? Galera, não sei se vocês se lembram, né, como que é por que ela é limitada, mas ó, dá pra gente limitar essa função. Como? Aqui a parte de baixo, ó, vai ser sempre maior do que zero, certo? Vou falar que é maior ou igual a zero. Beleza? Então, ó, vamos lá. Se eu colocar aqui y², ele sempre é maior ou igual a zero. O y², que se for um número negativo, ele vai ficar positivo. Se for o zero, dá igual a zero. Senão, vai ficar sempre maior. Beleza? E se eu pego um número, ó, ele está ao quadrado. Se eu somar com mais alguém positivo, vai ser maior ainda que esse, né? Então vamos lá, ó. Esse número aqui ele é sempre maior do que zero.
esse aqui, como eu estou somando alguém positivo, vai ser sempre maior do que esse, né? Maior ou igual, porque se for zero, todo mundo, né? Se esse aqui for zero, se for zero, se for zero, vai ficar igual. Então, o que dá para fazer agora com isso daqui? Eu posso dividir todo mundo por y² mais x². Boa. Certo? Então, se eu divido esse cara mais x², e esse aqui mesma coisa. Isso aqui está ele sobre ele, né? Então vai dar 1. Então posso cortar tudo isso, ó. E vai dar 1. Ou seja, essa função aqui, ela é limitada. Ela está dentro do 0 e do 1. Por isso que ela é uma função limitada, tá? Aqui foi só para mostrar para vocês, eu teria de sanduíche, isso daqui, para mostrar por que essa função é limitada. Beleza? Galera, então é isso, ó. Essa aula vai ser mais curta porque a gente já viu no limite de uma variável e de duas variáveis é a mesma coisa, né? Como a gente já viu a aula de limite, então a continuidade agora é semelhante, né? Naquele caso, só que o que muda é que agora são duas variáveis. Beleza? Um abraço, até a próxima.